Olá! A exploração sexual de crianças e adolescentes está disseminada por todo o país. Esta triste conclusão foi resultado de 1 ano de investigações da CPI mista, que entregou o relatório final em julho do ano passado. Todas as regiões brasileiras foram visitadas, quase 1.000 documentos foram analisados e a comissão sugeriu o indiciamento de cerca de 250 pessoas, entre políticos, empresários, magistrados, líderes religiosos e esportistas. Os crimes de abuso sexual não estão apenas ligados à pobreza e à miséria, mas também ao machismo e ao preconceito racial. Quem aponta estas causas é a senadora Patrícia Saboia, que foi presidente da CPI mista e que eu recebo hoje aqui no Mulheres no Parlamento. Muito obrigada pela sua participação, senadora, aqui no programa de hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Antes de conversar com a senadora, vamos assistir a uma reportagem que aponta alguns resultados da CPI da exploração sexual. O Ministério da Justiça divulgou um estudo baseado no relatório final da comissão. A pesquisa mostra quais são os municípios que mais sofrem com o problema e sugere soluções. Adolescentes são vendidas em ruas brasileiras e até no exterior. Crianças viram fotos pornográficas na internet e jovens são ligados pelo mercado do sexo ao tráfico de armas e drogas. Um dos maiores problemas sociais do Brasil foi investigado em 2004 pela CPMI da exploração sexual. Usando os dados descobertos pelos deputados e senadores, a Secretaria Especial de Direitos Humanos lançou um estudo detalhado sobre o assunto. O estudo revela que a maioria dos municípios onde existe exploração sexual estão no Nordeste, 31,8% dos casos registrados no país. Em segundo lugar, vem a região Sudeste, com 25,7% dos municípios. 17,3% estão na região Sul. 13,6% no Centro-Oeste e 11,6% na região Norte. O estudo não se limita a fazer um simples mapa da exploração sexual de meninos e meninas no Brasil. A principal característica da pesquisa é mostrar leis e projetos sociais para combater o problema em cada estado e município. Com isso, o levantamento busca apontar responsabilidades para cada governante. Para o deputado Luiz Couto, que participou da elaboração da pesquisa, a sociedade poderá exigir dos políticos mais eficiência em suas ações. Convocar os agentes públicos dos municípios, os prefeitos, vereadores, também os governadores, que muitas vezes não fazem aquilo que deveriam fazer. Enquanto o governo federal muitas vezes está preocupado com essa questão, a gente percebe que alguns governantes não têm tomado iniciativa no sentido do combate. Senadora, o que se concluiu, então, é que a exploração sexual está ligada a questões culturais, é isso? Também, eu acredito que, por tudo que a gente viu, pelos estudos que existem de especialistas nessa área, que têm se dedicado nessa área, nós sabemos que os casos da CPI, muitos e a maioria deles, estavam ligados a uma questão de pobreza, a uma questão de miséria. Eu tenho exemplos, como eu vi, por exemplo, no Vale do Jequitinhonha, de crianças que estavam vendendo seus corpos por 50 centavos. No Nordeste, algumas crianças trocam os favores sexuais, muitas vezes por um prato de comida. No Rio de Janeiro, nós vimos cenas, por exemplo, em bairros com cartazes e faixas oferecendo crianças a R$ 1,99 como mercadorias. Então, é claro que esse problema está ligado também à questão da pobreza e da miséria. Mas há também algo que eu considero, inclusive, maior, e essa deve ser a nossa luta, que são questões culturais. As pessoas ainda não atentaram completamente para a gravidade desse tema, para a gravidade desse assunto. Alguns ficam até indignados quando se fala que uma criança foi estuprada ou foi vítima de violência ou foi abusada pelo seu próprio pai, mas outros ainda acham comum. Por quê? Porque os valores da nossa sociedade, o machismo muitas vezes, ele acaba considerando como uma prática normal. No meu estado mesmo, que é o estado do Ceará, eu ouvi um dia desse algo que eu fiquei indignada, de um motorista de táxi que dizia que via essas meninas
crianças, sempre na beira-mar, numa das regiões mais nobres da cidade de Fortaleza, que achava que tinha pena, mas achava que isso era normal, que isso era uma coisa comum e que não tinha muito o que se fazer contra isso. Ora, isso talvez seja uma das piores formas de violência contra os direitos humanos, que é uma criança, um adolescente que deveria estar ocupando uma escola boa e de qualidade, poderia e deveria estar brincando, se divertindo, aprendendo, enfim, teatro, música, balé, tudo que a gente sonha para que essas crianças vivam numa sociedade melhor, e ao invés disso essas crianças estão expostas nas ruas, sendo obrigadas a vender os seus próprios corpos, muitas vezes, como eu vi durante a CPI, sequer corpos de crianças ainda formados. Então, isso é um verdadeiro absurdo, é um verdadeiro dilema que o Brasil enfrenta hoje. Agora, esse mapa, Nordeste em primeiro lugar, Sudeste em seguida, ele corresponde a essas características da pobreza, da miséria e das questões culturais? Como ela está realmente ligada muito, muito fortemente à questão da miséria, pelos casos que nós vimos, isso pode significar. Agora, essa pesquisa, eu considero que ela precisa ser um pouco mais bem analisada e talvez mais explicada. Por exemplo, algumas cidades podem demonstrar que tem um número maior de denúncias de exploração ou de violência sexual contra crianças e adolescentes. Isso necessariamente não significa que nesta cidade existe mais a exploração. Talvez a cidade esteja mais mobilizada para denunciar esses casos, que é uma novidade também. Uma consequência da conscientização, acontece. Exatamente. Então pode ter acontecido durante a pesquisa que esses números estejam revelando também a participação, os equipamentos que existem em determinadas cidades brasileiras. Agora, a pesquisa está completamente correta ao dizer, e isso nós dizíamos já antes de iniciar a CPI, que a exploração sexual hoje é um fenômeno no nosso país e atinge a todos os municípios. São cidades grandes, cidades pequenas, cidades de médio porte, são cidades mais ricas, cidades mais pobres. E só para exemplificar, o primeiro caso que foi investigado pela nossa CPI da exploração sexual estava justamente em São Paulo, na cidade de Porto Ferreira. Com que nós imaginávamos que a concentração disso iria estar no Nordeste, e fomos surpreendidos pela primeira denúncia, aquela que gerou a mobilização do Brasil inteiro contra 6 vereadores que estão punidos, já foram punidos, estão na cadeia, perderam seus mandatos, e outros empresários que estavam envolvidos em festas e orgias com crianças e adolescentes daquela cidade. Um dos estados mais poderosos, mais potentes e mais ricos. Agora, senador, a exploração sexual comercial também foi identificada pela CPI, possui redes organizadas. Foi possível identificar quem financia e quem organiza essas redes? Em alguns casos, sim. Essas investigações, elas precisam ser muito aprofundadas. O nosso principal objetivo da CPI, em primeiro lugar, foi levantar esse tema, trazer esse assunto para a agenda do nosso país, porque é um assunto importante. Muitas crianças são vítimas da violência sexual, e essas crianças que são vítimas de violência, elas acabam levando consigo marcas para o resto da vida. São crianças que têm dificuldade de voltar à escola, que têm muitas vezes dificuldade de reaver o vínculo familiar, que muitas vezes já acabou, porque essas crianças estão abandonadas. Elas são assistidas, essas crianças que sofrem abusos e violência, elas estão sendo assistidas pelo Estado? Qual foi a situação que vocês encontraram? Olha, muito pouco. O projeto Sentinela é um projeto que existe desde o governo passado, do governo federal, e é um projeto que busca atender crianças e adolescentes que são vítimas da violência sexual. Mas esse programa ainda tem muito poucas cidades no Brasil, considerando especificamente, por exemplo, a questão da pesquisa que foi lançada pelo próprio governo federal. Nós ainda estamos muito longe de atingir a todos esses 1000 municípios do Brasil que foram verificados na pesquisa. E eu ainda acredito que ainda existam mais e mais outros municípios, porque isso às vezes começa numa cidade pequenininha, numa capital, depois a criança, você perde de rumo essa criança, porque ela muitas vezes sai do próprio país, que é o tráfico internacional de crianças e de seres humanos. Então isso é algo que acontece. E o projeto Sentinela é um bom projeto, é uma boa ideia, mas precisa ser melhorado, precisa ter mais recursos e precisa ser ampliado. E, senadora, qual o perfil dos clientes, a gente pode chamar assim, desses criminosos que exploram sexualmente crianças e adolescentes? Eu acredito que é um perfil muito diversificado. Nós nos deparamos com
com pessoas que deveriam estar acima de qualquer suspeita e que estavam envolvidos nesses crimes sexuais contra crianças. Como você mesmo disse no início da nossa conversa, como políticos, magistrados, líderes religiosos. Então são pessoas que têm a obrigação de cuidar das nossas crianças, de proteger o direito das nossas crianças. E ao contrário de tudo isso, ao contrário disso, estão violentando essas crianças. Então o perfil depende muito. Existem pessoas que foram violentadas na sua infância. Homens, por exemplo, que violentam meninas e meninos que foram também vítimas de violência dentro da sua família ou fora da sua família e cometem esses mesmos crimes e precisam ser tratados. Há aqueles outros que fazem isso por uma questão cultural, porque acham que isso é normal, é uma menina nova, é uma menina bonita, ela está ali disponível, está frequentando um barzinho, está frequentando uma sorveteria, ou enfim, e se acham no direito adultos que têm filhos, inclusive, da mesma idade. Essa era uma das primeiras perguntas que nós fazíamos nos depoimentos daqueles que eram acusados de violentar as crianças, se eles também tinham filhos. E esse era um momento, assim, que eu sentia assim, a maior vergonha, pelo menos, dessas pessoas que cometeram esses crimes, ao se lembrar que também tem filhos da mesma idade que estavam violentando os filhos daqueles que são pobres, que estavam nas ruas. Eu vou ter que fazer um pequeno intervalo agora, mas no próximo bloco a gente continua falando sobre a CPI mista da exploração sexual, que também sugeriu mudanças no Código Penal. Vamos saber da senadora mais detalhes sobre essas modificações. Voltamos um instante, até já. Estamos de volta com o programa Mulheres no Parlamento. Hoje eu recebo a senadora Patrícia Saboia, do PPS do Ceará. A senadora presidiu a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre a Exploração Sexual. O Senado já analisou. Agora a Câmara dos Deputados vai avaliar as propostas de mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Código Penal. As modificações foram sugeridas no relatório da CPI mista da exploração sexual. Entre as propostas está a punição maior para quem abusar sexualmente de menores. A reportagem é de Adriana Marcondes. Projetos propõem alterações significativas no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Código Penal de 1940, considerado ultrapassado. A exploração sexual de menores, prevista no Código como crime contra os costumes, muda para crime contra a pessoa, o que agrava a punição. O estupro, antes relacionado apenas às mulheres, passa a qualificar também crimes contra homens. Os projetos prevêem ainda ampliar a fiscalização dos locais de prostituição, responsabilizar os clientes de menores prostituídos e transformar em crime o tráfico de pessoas dentro do país para fins sexuais. Hoje, só o tráfico internacional é tratado como delito. Essa legislação atual, ela é mais assim repressora, é uma legislação praticamente ultrapassada e não se admite mais hoje tratar a criança pelo estatuto do adolescente, porque já está completamente modificado o comportamento e a vida das pessoas. Entidades ligadas à criança e ao adolescente comemoram o que classificam como mudança de paradigma. Consideram os projetos uma demonstração de que os políticos brasileiros começam a enxergar a exploração sexual infantil como um problema nacional. Colocar em votação, aprovação e sancionamento esse conjunto de alterações que garante esse novo paradigma, esse novo marco legal, sem dúvida vai nos colocar, primeiro, num patamar de civilidade, né, na relação Estado-sociedade, no nexo democrático que é a lei. A deputada Thelma de Souza, da comissão que investigou a exploração sexual infantil, acha que as mudanças também devem atingir a consciência da sociedade. Não bastam as leis, é preciso que elas estejam juntas com a consciência avançada da população brasileira. Isso é civilidade, isso é um patamar superior da espécie humana essa é com certeza uma possibilidade de esperança para este Brasil e principalmente para as crianças e para os adolescentes. Senadora, o Senado aprovou por unanimidade esse conjunto de modificações
já veio para a Câmara, o presidente Severino Cavalcante, presidente da Câmara, parece que prometeu empenho para que essas mudanças fossem logo avaliadas aqui, é isso mesmo? É verdade, nós aprovamos assim numa sessão histórica no Senado por unanimidade esses projetos, com a participação, o entusiasmo, a solidariedade de todos os senadores e senadoras da nossa casa, e tivemos o compromisso, já vim aqui com a deputada Maria do Rosário, que foi relatora da nossa CPMI, que fez um trabalho extraordinário, minucioso deste relatório que hoje nós podemos apresentar à sociedade como um todo, e viemos com outros parlamentares, representantes de ONGs no nosso país, pedir ao presidente Severino Cavalcante que pedisse urgência nessa matéria, que ela pudesse tramitar o mais rápido possível e assim essa lei pudesse ser sancionada e entrasse em vigor, em prática, o mais rápido possível. Vamos falar então diretamente dessas mudanças, senadora. Uma dessas principais, crime e mudança do conceito de crimes contra os costumes para crimes contra a liberdade sexual. Na prática, isso vai mudar o quê? Na verdade, o que a gente quis foi trazer o Código Penal, que é muito antigo, né? Existe há mais de 60 anos no nosso país, em que a cabeça do legislador era completamente diferente da realidade dos dias de hoje. Então, principalmente no que diz respeito às mulheres, né? A situação das mulheres. Então, nós procuramos, modificando esse conceito, mostrar que a nossa visão não é uma visão moralista, que os adolescentes têm direito a ter um desenvolvimento, um crescimento, um desenvolvimento sexual saudável. E não, mas também não queremos nos meter de forma alguma numa seara que é algo individual entre os relacionamentos entre um homem e uma mulher. Nós quisemos dar um novo conceito a essa matéria em relação aos crimes sexuais, tornando ele adequado à realidade em que nós vivemos. Mas nós, como parlamentares, também não podemos nos omitir diante a esses graves crimes que são cometidos contra crianças e adolescentes. Por isso que propomos tantas mudanças importantes que foram estudadas por um grupo de especialistas da maior qualidade, de pessoas que entendem dessa matéria, e conseguimos a aprovação unânime do Senado. Talvez culturalmente, além da visão das mulheres, a visão do que é a adolescência tenha sido a segunda aí, ou junto com a das mulheres, a que mais mudou nessas últimas décadas, né, com senadora? certeza, um avanço muito grande, significativo na nossa sociedade, do papel que hoje as mulheres ocupam na sociedade brasileira. E em relação às crianças, aos adolescentes, aos jovens como um todo, também existem mudanças muito significativas. Então, o que a gente procurou foi justamente adaptar esse código tão antigo à realidade atual. Uma das primeiras coisas que nós fizemos foi, inclusive, retirar palavras de cunho machista, como mulher honesta, mulher virgem, como se isso fizesse alguma diferença na hora que uma mulher, por exemplo, é vítima de uma agressão ou de uma violência sexual. Outra mudança seria a sugestão para que delitos cometidos contra pessoas, o estupro seria um delito cometido contra pessoas, não apenas contra mulheres. Qual foi a realidade que a CPI identificou que levou à necessidade de mudança nessa hoje, como você mesmo diz, o estupro é um crime cometido apenas contra as mulheres. Nós vimos andando em 22 estados brasileiros, né, desse país, que crianças, meninos também são vítimas de violência sexual. Então nós procuramos unificar dois tipos penais, que é o estupro e o atentado violento ao pudor, em um só tipo penal, atingindo as pessoas e não apenas as mulheres. Nós vimos casos, por exemplo, como no Rio Grande do Sul, terra da deputada Maria do Rosário, uma criança de 9 anos, um menino de 9 anos, que foi vítima e que levou às lágrimas um policial que nos acompanhou até o IML e viu o estado físico e psicológico de uma criança que era abusada por taxistas durante anos e anos e anos. Uma criança abandonada, que não tinha pai, que não tinha mãe, sua mãe era alcoólatra, o pai tinha abandonado, e essa criança era vítima, como denúncias que recebemos de crianças, de meninos que são traficados do Rio de Janeiro para o Nordeste, que são obrigados a colocar silicone nesses meninos para fazer programas sexuais, enfim, uma realidade absurda. Daí o tráfico interno também, houve uma mudança aí na legislação em relação para que a legislação também tome conta do tráfico interno como objetivo de exploração sexual? Isso, porque hoje na legislação só é crime, só é um delito criminoso o tráfico internacional, tráfico de pessoas. Nós colocamos que deve ser também crime o tráfico interno, porque ele significa também uma base para o tráfico internacional. Aquilo que a gente conversava agora há pouco, eu dizia que uma criança muitas vezes sai de uma cidade pequena do interior, vai para uma capital, dessa capital ela vai para um outro estado e de outro estado muitas vezes vai para um outro país. Evidentemente que isso aí existe uma cumplicidade, porque a quantidade de documentos que devem ser falsificados, desde
entidade a passaportes é uma coisa absurda também que acontece no nosso país. Se houvesse uma fiscalização maior, certamente essas crianças, esses adolescentes não sairiam do nosso país e viveriam muitas vezes como vivem em cárcere privado, com uma dívida que jamais vão poder pagar. Vão para lá com promessas encantadoras de casamento, de encontrar o príncipe encantado ou de um trabalho muito bom que vai lhe dar muito dinheiro e lá viram escravas do sexo. Vamos continuar falando sobre a questão das mudanças na legislação, mas vamos ter que fazer um intervalo agora, a gente vai para o último bloco e na volta a Mulheres do Parlamento continua conversando com a senadora Patrícia Saboia. A gente volta já. Estamos de volta com Mulheres no Parlamento, o programa da bancada feminina no Congresso Nacional. Comigo hoje a senadora Patrícia Saboia, do PPS do Ceará. Senadora, então, retomando ali as sugestões para mudança na legislação. A CPI também sugeriu a criação do crime de favorecimento da prostituição. Com isso, o cliente, a pessoa que estaria usando e abusando, né, das crianças, também estaria sendo enquadrado na legislação? É verdade, porque muitas vezes o cliente ele nunca é punido. Até o agenciador, se você consegue descobrir, sim, é punido. Mas a rede como um todo, que é composta por muitas pessoas, nunca a gente consegue encontrar toda essa gente. Porque essas redes se formam e se desfazem muito rapidamente, como na internet também. Então, por isso que nós procuramos mudar esse artigo também do Código Penal para poder atingir a todas as pessoas, inclusive aquele que se favorece diretamente, que é o cliente das meninas, das crianças, dos adolescentes. Foi possível identificar algum tangenciamento, algum ponto de ligação entre essas redes de prostituição de crianças e adolescentes com outras redes como o tráfico de armas, de drogas? Existe algum ponto de ligação ou não? Existem sim. Nós vimos alguns casos, até porque essas crianças, as adolescentes, quando elas entram na rede de exploração sexual, elas acabam também sendo viciadas. São crianças que muitas vezes nós vimos que estavam dependentes de drogas muito fortes. Então, há sempre a possibilidade de estarem juntos, né, de trabalhar a rede de exploração sexual, que é algo muito lucrativo no mundo como um todo, como também a questão de armas e drogas, que também, em relação ao comércio, é uma das fontes maiores de renda das pessoas que trabalham em relação a esses crimes. Então, há conexões entre os dois tipos de crimes. A CPI sugeriu também a criação de uma ação penal pública, a possibilidade do Ministério Público também denunciar exploração sexual. Eu gostaria que a senhora explicasse a importância disso e deixasse clara a diferença entre exploração sexual e abuso sexual. Então, a exploração comercial é aquela que a criança é trocada como se fosse uma mercadoria, né? O retorno é um dinheiro. E o abuso sexual é aquele que, infelizmente, acontece na grande maioria das vezes, 90% das vezes, na casa da própria criança. São crimes que não são feitos por dinheiro, mas pelo prazer daquele que está fazendo, cometendo esse tipo de crime. Geralmente algum familiar. Geralmente algum familiar, ou um pai, ou um padrasto, ou um avô, ou um irmão mais velho, ou a própria mãe. Muitas vezes alguém que convive diretamente com a vítima, que ganha a confiança dessa criança, ou que já tem a confiança dessa criança. E esse tipo de crime é o mais difícil de se descobrir, porque ele está entre quatro paredes, está cercado pelo silêncio, porque as crianças não falam, ou porque tem vergonha, ou porque tem medo, ou porque as crianças muitas vezes são tão pequenas, essas que são vítimas de abuso sexual, começam tão pequenas que não têm sequer o discernimento de saber se estão sendo abusadas ou se estão sendo acariciadas por um carinho de um pai ou de uma pessoa que lhe quer muito bem. Então isso é muito difícil. Hoje, na atual legislação, o crime ele só pode ser denunciado pelo responsável da criança ou pela própria criança. Se a criança não fala porque tem medo, porque tem vergonha, porque não sabe o que está acontecendo, e se o pai é o responsável pelo crime, esse crime fica acobertado e nunca é descoberto. Nós mudamos isso. A partir de agora, qualquer cidadão vai poder denunciar quando a criança é vítima de abuso sexual, porque às vezes sabe, um vizinho sabe, a professora numa escola sabe, e o Ministério Público vai poder apresentar a denúncia independente da autorização do familiar dessa criança. Então isso é um avanço muito importante na nossa legislação e é uma reivindicação muito antiga da própria sociedade em relação a isso. É bom deixar claro que o Senado aprovou e que a Câmara também precisa aprovar essas mudanças para que elas entrem na prática, sejam sancionadas. E aproveitar e fazer aqui um apelo para que a Câmara
Câmara realmente possa votar o mais rápido possível, que todos os parlamentares entendam a urgência, tenham a sensibilidade, como tem tido e a deputada Maria do Rosário e tantos outros membros da CPI, aqui através de pronunciamentos, através de encontros, reuniões e debates, pedindo essa urgência. Acender a questão do casamento para livrar os crimes de abuso sexual, no caso de crimes contra as mulheres. Não é isso, senadora? Aconteceu um caso que chamou a atenção do Brasil inteiro, que envolveu o prefeito de Goiás Velho. O prefeito tinha sido acusado de abusar, né, sexualmente 7 meninas menores de idade. Quando o crime veio à tona, a sociedade soube do crime, ele conseguiu arranjar 7 casamentos para essas meninas, que se casaram com a diferença de 10 minutos de uma para outra, com pessoas desconhecidas. Por quê? Porque bem no Código Penal, que é muito antigo, naquela época a preocupação do legislador era com a honra das mulheres. Então uma mulher que era vítima de abuso, que perdia a virgindade, tinha que lavar a sua honra. E o casamento era a forma de lavar a sua honra. Tudo resolvido se casar. Tudo resolvido se casar. Então, se ela é vítima de um crime sexual e ela se casar com uma terceira pessoa, ou se casar com o próprio abusador, com o próprio criminoso, essa ação se extingue imediatamente. O que é um absurdo. E isso vai evitar essa transformação que nós fizemos, vai evitar esse tipo de arranjos de casamentos de última hora que são feitos para que os criminosos escapem desse crime cometido. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui no programa de hoje e espero que a senhora retorne com outras boas notícias. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. Obrigada. Você também quer participar? Basta enviar um e-mail com sugestões, críticas e comentários para mulheresnoparlamento@câmara.gov.br. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau.